segundo episodio de nuestro podcast con Larry Singenta. El día de hoy tenemos invitado acá a Douglas Calegari, que él es el gerente de granos del LAR Paraguay. La idea hoy es conversar y hablar un poco de perspectiva del mercado de granos, tanto soja, maíz. Douglas, decime mais que vamos poder discutir hoje aqui. No dia de hoje, bom dia. No dia de hoje nós vamos estar recebendo aí também um convidado depois, o Henrique, da Stonex, né, uma das nossas consultorias de mercado que nós temos. Vamos estar abordando durante o nosso podcast as perspectivas que nós teremos aí para milho, que é a bola da vez, que já está aí logo para ser colhido. O soja, o trigo também que nós teremos e também o soja 2026, questão de custeio, tudo. Vamos estar discutindo um pouquinho isso no dia de hoje. Excelente, então, Douglas. Graças, né? Só vendo um pouquinho o conhecimento que você e o Henrique têm também, acredito que vai ter um bate-papo aí bem interessante. Principalmente eu digo, o mercado de grão para mim é algo assim totalmente, sempre bem novo, né? A gente está mais pouco sempre na parte de insumo, às vezes o grão fica... Mas sei que vocês são os que mais apoiam nós aí para o tema dos insumos. Com toda certeza. Mas, então tá bom, vamos convidar o Henrique para passar aqui com a gente, para a gente começar a discussão aí hoje sobre perspectiva de mercado de grãos. Bom, agora estamos aqui então com o Henrique Favilla, da Stonex Consultoria, que vai estar dando aí algumas dicas, né, das tendências de mercado para esse 2025 e alguma coisa também para o 2026 também já para soja, milho aí. Obrigado, Douglas. Obrigado, Larry e Singenta, pelo convite. Estamos aí para tentar contribuir com o mercado paraguai aí sobre o mercado de grãos. Vamos lá. Henrique, a gente já vinha fazendo umas conversas já, né, no nosso... um pouco antes de iniciar a gravação ali, né? Para tentar entender o que a gente já está passando para o pessoal ali. Eu acho que poderia começar abordando um pouco do milho safrinha, né? Agora 2025. Até porque ele é a bola da vez, né? Que tá no campo aí plantado, o produtor tá na estimativa do que vai ter, questão de mercado, de rendimento, qualidade também, né? Tem um pouco da questão de clima, de preocupação, por mais que esse eu acho que é um pouquinho menor também. O que você tem para nos falar aí referente ao milho safrinha? Das tendências que a Stonex está trazendo para nós aí. Bom, sim, Douglas, dentro daquilo que a gente estava conversando, um pouco antes de começar o podcast aí, né? Eu acho que para contar um pouco a história do milho safrinha aí, ou dos preços de milho que a gente viu recentemente, a gente deveria dar um passinho atrás, né? O que eu tenho escutado muito do produtor aí, a principal dúvida é como há poucos meses atrás, pro milho disponível, tinha um preço muito bom, a nível de Paraguai aí falando de 200, 210 dólares a tonelada, e agora eu vou vender meu milho safrinha a que ela está pagando aí. Hoje na casa de 140, 135. 140, 135, alguns outros players já falando de 130, né? Por que isso acontece, né? Eu acho que olhando para isso a gente consegue olhar para frente, né? Olhando um pouquinho para trás a gente consegue extrapolar o para frente. E o que aconteceu, né, eu costumo falar também para o pessoal no mercado, é que o preço no mercado, ele é uma soma de quantidade, de expectativa de volume com a entrega, né, com fluxo, com disponibilidade. E o que a gente passou para trás no mercado do milho, né, foi uma safrinha 24 aí, de quebra, né? A gente teve uma quebra significativa no Paraguai, para começar por aqui, né? Então, uma safra aí levemente acima das 4 milhões de toneladas, né? E no Brasil também a gente teve uma quebra importante, principalmente no Paraná, aí, que levou a gente a ter uma produção na casa das 115 milhões de toneladas, né? Enquanto a expectativa inicial era acima das 120, 125 milhões de toneladas, né? Então, isso trouxe um certo aperto para o estoque uso, né? Para os estoques finais, principalmente no nosso principal consumidor, que é o Brasil, né? Pelo menos, igual você falou mais cedo, pelo menos 50% do volume... Da exportação paraguaia, ele vai, a sua grande maioria, e 50% do volume de produção normalmente o Brasil leva. Exatamente. Então, assim, então isso trouxe uma situação de estoques apertado, né? A gente usa muito
o termo estoque uso, né? O estoque balizado pela demanda, e a gente estava aí na casa dos 2,5%, 2,7% de estoque uso, que é realmente apertado. Muito apertado. Apesar de um potencial de safra recorde para a safrinha agora, que vai começar a ser colhida nos próximos dias aqui no Paraguai ou no Mato Grosso, né? A gente teve preços subindo forte na entre safra, né? Por conta desse aperto momentâneo. Hein? E isso afetou o milho safrinha, porque os consumidores, né, vocês são consumidores lá no Brasil também, né? Estavam em busca de garantir volumes futuros pelos riscos que o mato safra traz, né? E agora, o que a gente viu nesse momento mais recente, aí, nesse último mês, né, foram preços que vocês compraram durante bastante tempo, milho do produtor aí a 155, 160, e agora a gente viu uma derrocada nos preços, né, porque o volume está chegando. Então, a gente tem, nosso número Stonex para o Brasil é 132 milhões de toneladas para milho Brasileiro? Milho do Brasil, né, entre as duas safras, né? Milho no Paraguai, eu sei, você sabe melhor que eu, a discussão do tamanho da área paraguaia, né? Tem gente falando de 1 milhão, a gente está mais na casa dos 900 mil hectares, mas é um volume aí, por baixo, 5 milhões de toneladas. Por baixo, acho que daí para cima um pouquinho está se comentando, né? Mais sorgo, né? Vocês estão... que é um potencial substituto. A área do sorgo ele é um substituto e também é discutível um pouquinho, mas ele vai somar a essa produção do milho paraguai também. Assim, entre milho, safrinha e sorgo, a gente pode ter aí na casa de talvez 6 milhões de toneladas no Paraguai, né? O que seria uma safra muito importante, ou próximo disso, né? E aí você soma um risco climático que diminuiu muito, as chuvas foram... A safra começou ruim, mas as chuvas regularizaram, então na maioria dos estados do Brasil e no Paraguai a gente tem condições boas para desenvolvimento de milho. Geadas, os mapas pelo menos dizem que como foi plantado cedo, a safrinha também dá condições. E aí o mercado está tirando o que a gente chama de prêmio de risco, né, do milho. Risco clima. O risco clima está saindo do radar e vai ter uma produção muito boa nos dois países, o que faz com que não dê mais para manter os 160 aí, né, e o preço venha caindo forte. É o cenário de oferta e demanda, né? Uma observação que nós fazemos aqui, até porque o ano passado nós tivemos uma safra 2024 na casa de 4 milhões, um pouco abaixo disso, com um estoque inicial de 600, 500 mil. Ou seja, entre o estoque inicial e a produção que nós tivemos, foi uma produção, um estoque disponível dentro de 2024 e o verão de 2025, ou seja, até 60 dias atrás, de 4,5 milhões, né? E aí hoje nós discutimos, por mais que não tenha um estoque de passagem agora para o início de 2025, a produção de mais de 5 milhões e com o sorgo também vindo somando aí, ou seja, tranquilamente, vamos dizer tranquilamente, né, que ela está praticamente, mas só vai estar garantido a hora que estiver dentro do silo, né? É uma produção de 5,5 milhões, né? Então um cenário um pouco mais folgado do que o do ano passado, nós estamos vendo aí para a safra de 2025 também. Isso, logicamente, impacta o preço de milho, né? E eu costumo dizer, a colheita nem começou ainda, né? Então, se a gente for dividir, igual aqui no Paraguai é muito comum, o preço de soja ser dividido entre bolsa e prêmios, né? E custos, o que a gente viu foi uma perda de valor nas referências de bolsa, né? Chicago para baixo, a bolsa brasileira também para baixo, né? Se você pegar milho na bolsa brasileira entre safra, a gente usar a referência março, por exemplo, a gente teve milho a R$90 por saca, né? Que é a referência lá, né? Hoje a gente está falando de 60, eu estava olhando antes de começar aqui. O setembro é 63 hoje, que é a principal indicador para a safrinha, né? Para o início da safrinha. Exatamente, então a gente teve uma perda considerável do valor, né? E isso deve se manter na sequência, né? E aí, porque a safra de milho está chegando. A expectativa, que muitas vezes é mapeada pelos preços de bolsa, ela já é de safra cheia, mas
a realidade do mercado de grão, ela passa muito pelos prêmios aí, né? E isso ainda não foi impactado, né? Então a gente deve ter pressão nos bases, aí, nos prêmios de milho durante a colheita, seja por excesso de oferta, seja por situação de armazenamento, aí, né? Falta de espaço no Brasil ou no Paraguai, já que o volume de soja ainda para comercializar ainda é bastante grande, né? Até eu estava também olhando algumas anotações que a gente estava vendo, isso quando você coloca para um cenário mais local, por assim dizer, né? O sul do Brasil e o Paraguai como um todo. Mas se você olhar para uma questão de oferta de milho a nível mundial, por mais que hoje os Estados Unidos devem vir com um estoque um pouquinho menor, porque eles venderam bem e continuam vendendo bem, só que está consolidando bem também a questão da safra deles. Logicamente temos algum caminho à frente a ser seguido, mas quando tu olha para uma oferta de mais de 400 milhões de milho nos Estados Unidos, a 126, ou como a Stonex coloca aí, para 132 milhões de toneladas, né? O Paraguai com 5,5, a Argentina com 50 milhões, ou seja, a América do Sul junto, as Américas, né? A América do Sul juntamente com os Estados Unidos vai ter uma oferta muito grande também, né? E isso acho que está pesando bastante também nas últimas semanas na precificação desse... Exatamente. Eu vejo assim, ó, é justamente dentro dessa lógica que eu acho que está a principal dúvida que eu tenho escutado dos produtores, né? Que ano passado, ou do ano passado para esse ano, valeu a pena não vender milho e carregar isso, porque a gente teve um forte movimento de preços, né? Será que não vai valer de novo? É assim, o futuro só Deus sabe, né? Mas o cenário é um pouco diferente, né? Então eu desenhei o passado justamente por isso. A gente saiu de uma base onde o Brasil produziu 115, o Paraguai produziu 4, a gente tinha aí a Argentina via de 2 anos de 2, 3 anos, ela forte, exatamente. A gente tinha uma situação de aperto na América do Sul. Hoje a gente passa de uma situação de aperto para uma situação muito mais confortável, né? Então parece arriscado nesse momento você querer carregar milho com todo o financeiro que existe para carregar milho, né? Daqui a junho, julho, agosto até a entre-safra, que seria aí fevereiro, março, abril do ano que vem. 8 meses, praticamente, né? De financeiro para carregar nisso aí. Esperando que alguns fatores contribuam, né? Já que você mesmo mencionou, a safra americana, o produtor americano escolheu por plantar mais milho esse ano do que soja, né? Por conta dos preços de milho naquele momento do plantio, né? A China, que é um grande consumidor, tem situações de clima lá que estão sendo vistas aí, mas por enquanto não está uma demanda de milho exageradamente grande podendo afetar nosso milho aqui, né? Então parece que a gente tem que contar com muito CIS pagando um preço caro de financeiro para seguir a mesma lógica do ano passado, sabe? Então no mercado muitas vezes os operadores ou os produtores, né, lutam a última guerra, né? A gente costuma falar, né? Tem a memória da última guerra, mas me parece arriscado para esse ano querer seguir. A gente vai precisar de uma demanda muito maior que por enquanto não está previsto em lugar nenhum, né? Ou algum cenário climático. Olhando hoje um para-brisa maior do que um retrovisor, de repente, né? Exatamente. Isso também é uma preocupação que eu venho conversando com outros players aí da região. Assim como o Brasil também, é uma preocupação que todos os países têm. Tem planos de incentivos para fomentar a questão de espaço hoje. O que eu tenho falado com muita gente, e essa realidade é para todos, pelo menos com a grande quantidade das pessoas que eu tenho falado, né, desses players, é a questão de um caos logístico que pode vir a acontecer no milho. Eu não gosto de falar muito a palavra caos porque parece que a gente está tentando fazer um caos dele, né? Mas sim, é uma preocupação muito grande logística, porque por mais que milho nós não tenhamos mais, assim como eu comentei antes ali, o estoque de passagem ele vai ser 0, vamos por assim dizer, mas nós temos muita soja, né? Tem muita soja armazenada ainda, então vai ter um certo aperto. Como o mercado interno ele não está tendo uma conta tão chamativa,
por assim dizer, ele vai depender muito da questão das exportações também. Nós sabemos dos gargalos que podemos sofrer deixando só por uma via. Então, eu acho que também o que devemos considerar no milho aí é uma questão de logística hoje que a gente pode sofrer, com muito estoque passado armazenado. No que se fala da soja, que é o caso, né? Tá certo. E assim, eu acho que se a gente for, né, o produtor que está nos escutando, né, parece um cenário preocupante para mim, porque na verdade, né? A gente, quando atende os nossos clientes aí, né, tenta fazer um trabalho de prevenção, digamos assim, né, de risco, de um gerenciamento de risco. Então, no momento, nos parece que as melhores oportunidades para milho já aconteceram, né? Não quer dizer que algum fator que está fora do nosso controle não possa afetar nesse mercado aí, né? Mas, como você disse, existe uma pressão natural no momento da safra por bases piorando, né? Justamente por conta da situação de armazenamento e logística que costuma afetar nesse momento. Alguns anos mais, outros anos menos, mas é normal. E se você comparar o mercado que hoje paga, vendendo para o Brasil, né? A gente aqui sempre olha essa dinâmica, né? A exportação através do Brasil hoje paga 135, 140, como você falou. Se a gente for para o outro mercado, saindo pela Argentina, os preços de milho já mostram uma realidade ainda pior, né? 10, 15, até quase $20. Até quase $20 abaixo do que o mercado está pagando hoje, né? Então, a gente está um pouco sem... Se a gente não tiver uma demanda interna no Paraguai, e a gente sabe que ela é limitada, a gente está numa sinuca de bico, vamos dizer assim, né? Não tem muito para onde sair no momento. Acho que dá para também, para não dizer... Para eu sair da minha palavra caos que eu falei antes até, eu também vou olhar um pouquinho o papo meio cheio, né? Porque também com os demais players que eu vou falando, assim como vocês também vão fazendo esse levantamento para nós, essas informações vocês vão fornecendo elas para nós, eu acho que muitos produtores conseguiram aproveitar. Conseguiram aproveitar no custeio ou na questão do barter, também vendendo a própria produção, né? Não só amarrada na questão do insumo no barter, mas vendeu a produção também de boa parte do milho quando ele se sentiu na segurança de vender ele, né? Acho que dá para olhar assim que o Paraguai desse ano, o produtor conseguiu aproveitar boas oportunidades, né? Comprou as informações que nós passamos e que o mercado também, como todo, vinha passando e comercializou bem, né? Então, acho que isso é uma boa experiência, né? Uma boa experiência. Assim, uma safra que o produtor provavelmente vai produzir bem e em muitas regiões aí ele está comercializado, digamos assim, acima da média para o milho safrinha, né? Que normalmente no Paraguai se comercializa de forma bastante tardia. Assim. Exato. Para não dizer até muitas vezes durante a própria safra, que é onde sofre a maior pressão, né? Então eu vejo esse ponto como positivo, que o produtor ele conseguiu vender bem. Muito, muito positivo isso. E a gente vê a dinâmica dos preços do disponível ali, né, desses 200, 210 que rodou no começo, que influenciou o preço da safrinha, ajudou a dar essa oportunidade que muitos produtores aí acabaram aproveitando, né? Então, acho que o que fica assim, do cenário de milho, para mim, se é preciso fazer caixa, eu não esperaria para fazer caixa com preços melhores nos próximos 2, 3, 4 meses aí, que você pode estar correndo risco além do necessário, viu? Já pontuamos bem aqui a questão do milho safrinha, né? Já colocamos os nossos pontos aí, as tendências que a gente tem. Quanto à soja, o que você tem a dizer um pouco para nós aí? Assim, diferente um pouco, talvez, do milho safrinha, onde a gente está vendo de forma um pouco mais negativa, né, o mercado, com Estados Unidos, uma safra maior, com o Brasil e Paraguai já mais definido. Para a soja a gente tem um mercado um pouquinho diferente, né? Acho que vale a gente falar um pouco do que é o soja disponível, o soja spot aí, e um pouco do futuro também, que a gente olha com oportunidades no momento, né? Então, assim, com relação ao soja disponível agora, o soja spot, a gente dá para contar um pouquinho da história também, né? O fato da gente ter
uma safra que foi plantada mais tarde na América do Sul, principalmente Mato Grosso, Brasil, e que choveu na colheita, a gente teve problemas logísticos na entrega dos volumes de soja, fez com que a gente passasse com prêmios melhores do que na média do primeiro trimestre, né? Que é algo fora da curva mesmo acontece tudo isso, né? Ter prêmios não tão negativos ou até em alguns momentos positivos também durante a colheita, né? O Brasil teve, né? Com uma safra de 169, 170 milhões de toneladas, é um volume muito grande, mas como eu disse para milho, é quantidade e fluxo, né? É capacidade de entrega. E o Brasil não teve essa capacidade de entrega, o que acaba afetando os nossos prêmios em Assunção, os prêmios da Argentina em Rosário, pelo tamanho do Brasil. E a gente passou um bom tempo com prêmios acima da média por primeiro trimestre. Isso deu oportunidade bastante para o produtor. O produtor acabou fixando, muitos acabaram fixando bem os prêmios aí, mesmo durante a safra. Só que agora, nesse exato momento, a gente está tendo uma pressão nos prêmios por conta do fluxo que está chegando. Então, a soja que deveria chegar fevereiro, março, abril na China, está chegando agora, né? Ou nos portos, está chegando agora. E isso acaba impactando os prêmios. Somado a isso, a gente tem um cenário de Argentina entrando no negócio de soja em grão, né? Numa época, a colheita da Argentina está em pleno funcionamento aí, né? Numa época onde o volume do Brasil está chegando e o volume da Argentina está chegando junto para o comprador final, né? Ou seja, a Argentina ela tem um histórico, né, de vender o subproduto, né? O farelo, o azeite, né? Mas com um acordo que eles estão aí com a China, eu acho que eles estão exportando muita soja in natura mesmo, né? Exatamente. Era incomum, né? Ou há muitos anos não se fazia esse tipo de negócio, né? Vender soja em grão aí, soja in natura, Argentina, China, né? E hoje a Argentina, para você ter ideia, hoje o preço da Argentina é o mais barato do mundo hoje. A soja CFR, né? Como a gente fala lá na China, com a origem argentina, ela está chegando mais barato do que a brasileira. É mais barato. Por isso a gente tem um cenário de prêmios pressionados nesse momento. O argentino hoje, o produtor argentino, ou seja, a Argentina como um todo está vendendo muito, né? A comercialização deles está muito forte por uma questão cambial que teve, né? Nós tivemos 60 dias, vamos por assim dizer, e da questão das retenções também, né? Que teve lá um percentual muito menor, que tem um prazo aí até 30/6, e até por isso que o produtor argentino está vendendo muito, porque ele sabe que ele tem um risco menor da questão cambial e ele tem vamos chamar por benefício, né? Da questão tributária até 30 de junho, que ele vendendo, ele não vai ter essa incidência, ou pelo menos uma incidência menor, né? Então é isso que está fazendo com que o produtor venda bastante nesse primeiro semestre a soja. Então, assim, dentro dessa lógica, né, o que a gente olha é a soja, os prêmios, os custos de soja estão em patamares aí depreciados. Pode ser que a gente tenha ainda, por essa pressão argentina, até piore algo. Então, se o produtor precisa fazer caixa em cima dessa soja no curto prazo, os próximos 2-3 meses, me parece ainda, mesmo menos 35, menos 38, dos 40 que a gente vê em Assunção, me parece ainda um bom prêmio no curtíssimo prazo. Mas é lógico que isso não muda a dinâmica de entre safra, né? Setembro, outubro, novembro, normalmente a gente tem alguma pressão de melhora de prêmios. Assim. Só vamos pontuar na questão entre safra, quando nós dizemos na América do Sul, né? Daí sabemos que nesse mesmo momento também vai estar em plena colheita dos Estados Unidos, né? Que se inicia ali em meados de setembro, a depender da janela que eles conseguem lá também, né? E isso pode ter Pode não, né? Normalmente temos uma briga, uma balança entre o prêmio, né? O Basis e o Chicago Subordinate. Dentro dessa dinâmica, né? Já trazendo a Chicago para a mesa, o que a gente vê na última semana a gente teve inclusive o relatório de oferta e demanda do USDA e os números foram até positivos para a soja, né? Mas você vê que soja não conseguiu ganhar muito espaço em Chicago, né? Não conseguiu subir muito. A gente teve uma notícia de um primeiro acordo entre China e Estados Unidos, o que era positivo para a soja. Teve um relatório de oferta e demanda bom
E mesmo assim o mercado subiu um pouquinho e 2, 3 dias depois devolveu tudo e mais. Mesmo tendo um estoque mais apertado, né? Esse é um relatório bom, né? Ele teve um estoque um pouquinho mais apertado na questão da soja. Exatamente. Então, para Chicago, ou na soma aí, que é o que você está falando, o preço flat, me parece que é natural que prêmios melhores sejam corrigidos por Chicago pior nesse momento, né? Visto que a margem de esmagamento na China também, que às vezes dá espaço para os dois melhorarem junto ou piorarem junto, que era boa até algumas semanas atrás, tem piorado, né? Então, a gente vê assim, no curto prazo, a gente, igual a gente comentou um pouco mais cedo, né? Tá aí, 19,50, 20, alguma coisa acima, alguma coisa abaixo aí. Nos últimos 60, para não dizer 90 dias, eu vejo a soja na casa dos 19,5, sempre meio ponto para cima, meio ponto para baixo. Sempre entre os 19 e 20 dólares por tonelada. A saca é o que a soja, a nível produtor, né, da chácara, né, como dizemos aí, tá chegando mesmo. Agora, assim, o cenário realmente é de estoques que pioraram um pouco nos Estados Unidos. Então, só que sem nenhum grande gatilho de safra, nenhum grande gatilho de quebra de oferta, a gente tem dificuldade de achar um grande movimento em Chicago que possa mudar essa realidade, né? Então, e como os mapas nos Estados Unidos mostram um clima favorável até o junho, julho, pelo menos, a gente fica muito refém do que vai ser o início de safra na América do Sul, né? Isso. Então, falando aí já um pouquinho da safra 25, já que chegamos na safra norte-americana, já vamos para a safra 25, 26. O que a gente poderia dizer aí, resumindo um pouquinho para nós, o que a soja 25, 26 pode chegar para nós? Numa questão de cenário, logicamente, queremos dizer de preço e de custeio também, né? Digo isso porque ela também não foi plantada ainda, né? Assim, aí eu acho que tem notícias positivas para o produtor, sabe? Porque se a gente pegar o que é hoje o preço da soja aí, estamos falando 340 dólares futuro, aproximadamente, trabalhando numa média de prêmio assunção aí, e você cruzar isso com custo de produção, e vamos pensar que o produtor vai colher entre 55 e 60 sacas por hectare, e ele vender aí a pouco mais de 20 dólares, e pensar num custo de produção de uns 800 dólares, que é uma média, 800 dólares por hectare, que é uma média dos últimos anos aí, os preços de insumos ainda não se mexeram muito, está parecido com o do ano passado, salvo alguma coisa de fertilizantes aí, a gente ainda tem uma margem acima de 30%, que dentro do histórico é uma margem relativamente boa, se você for olhar para esses preços, né? A gente muitas vezes, de novo, sobre lutar a última guerra, a gente olha para aqueles 2 anos que a margem foi espetacular, onde o preço da soja foi acima dos 30 dólares por bolsa, aí, por saca, e fica com aquilo na memória. Mas a margem, ao longo dos anos, a margem histórica da soja é abaixo de 30%, né? E hoje, com os preços já praticados hoje de soja e com os preços já praticados hoje de insumo, a gente tem uma margem que eu acho que o produtor deveria olhar para isso, né? Uma margem já boa. Aí a pergunta que vem é, não, mas e se o preço subir? E se? Então, assim, 2 coisas acontecem, né? Primeiro, você tem mais soja para vender normalmente, né? O barter aí, ou a fixação antecipada, é de um volume da sua produção, né? Vai travando o custeio. Segundo, sem querer puxar muita brasa para nossa sardinha, né? Mas a empresa, a Stonex, é uma empresa que dá acesso à bolsa, né? E muitas empresas aqui no Paraguai, em Tupalar, têm montado modalidades com participação alta e tal. Então, existem formas de você continuar participando do mercado, já garantindo uma margem de lucro aceitável, né? Uma margem de lucro aí acima da média histórica, né? Eu já disse. Então, é um jeito interessante de ver a gestão de risco do produtor, né? Do que você pontuou para nós da questão do custeio, ou seja, insumo e grãos em si, né, em questão do que vem da produção, né, quanto ele teria que pagar. Eu acho que é uma oportunidade hoje, então, a Stonex vê como uma oportunidade do produtor estar aproveitando, de repente, o custeio hoje. O custeio hoje, falando de uma forma geral, né?
Seria mais ou menos esse o cenário. É por aí. Se você olhar os preços Chicago 2026, você vai ver que os preços são relativamente bons comparado com agora e principalmente comparado com novembro, né, que é a safra americana, onde a gente tem os piores níveis de Chicago no momento. E os custos da matéria-prima ainda estão controlados, né? A gente já viu algum movimento de preços mais caros em fertilizantes aí, e a gente está olhando, já começa alguma conversa de possivelmente preços mais caros de insumos na China, né? A China passou por toda uma situação de economia, né? Macroeconômica, digamos assim, onde houve uma redução da capacidade de oferta, digamos. E aí isso pode ou não impactar nos preços de insumos. É um risco que a gente está sujeito. Olhando o dinheiro dele menos valorizado também, né? Então acaba, de repente, impactando isso. De repente não, impacta mesmo. Dentro da guerra comercial, né, que é o que você está citando, um acordo entre China e Estados Unidos, pelo menos na cabeça do Trump, prevê um yuan, uma moeda chinesa mais forte, nem um dólar mais fraco. Aí para quem... Isso. Para quem está aqui na fronteira, né, é fácil dizer. Quando o dólar está mais forte, é mais fácil você comprar de lá e é mais difícil o cara vir buscar o iPhone aí, que em também. Agora, o contrário pode ser prejudicial para a gente, né? A gente tem dólar para comprar. Se ele se enfraquecer, ele perde poder de compra lá do outro lado, né? Então, a gente olha também a situação geopolítica como oportunidade no momento para trocas. Eu sei que é conveniente para os patrocinadores do podcast aqui, mas é a realidade. É a realidade, né? Eu acho que nada mais do que a realidade mesmo aqui. Bom, tivemos aqui a presença então hoje do Henrique. Muito obrigado, Henrique, aí, pela sua participação, aí, por ter contribuído aí com o pessoal, vem solicitando aí, acho que nossos comerciais vem solicitando muito aí que seja abordado um pouco mais esse conhecimento. Os produtores também vêm pedindo, acho, para que tenha um ponto de vista diferente, não só dentro da empresa, né, para que venham pessoas de fora com o conhecimento que vocês têm, né? Então, acho que, em nome de todos, eu gostaria de estar agradecendo aí a sua contribuição aí. Eu que agradeço a Larga, a Singenta, pela oportunidade. Beleza? Vamos estar aí sempre que precisar. Chegando ao final acá de nosso episódio, muchísimas informações, Douglas, te agradezco, le agradezco a Enrique também aí. Sabemos que o mercado de grano, assim como vimos acá, é muito dinâmico, ¿verdad? Así que de parte de Lar y Singenta y de Sinergia Agro, ¿verdad? Agradecer, si tienes unas palabras que nos pueda dar de cierre, te agradezco. Agradecer o espaço, primeiramente também, aí, né, para poder compartilhar tudo o que nós temos de desafio para tentar entender o dia a dia, né? E tentar compartilhar isso com todo mundo, porque, logicamente, quanto mais dúvidas vão surgindo, mais nós vamos aprendendo e mais nós vamos podendo compartilhar com o mercado, com todos os produtores também. Agradecer. Não, graças a nós outros acá por aceitar a invitação. E a todos vocês, espero que les guste este episódio. Assim que compartam, que te estamos trayendo informações de primeira mano. Assim que nos vemos a la próxima. Tchau, tchau.